Boa noite, abençoado. Voltando aos nossos estudos sobre Igreja Bíblica, parte 15, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. História bíblica, versículos comentados, algumas passagens na Bíblia que falam do nascimento da Igreja de Cristo, que nos ensinam bastante como devemos ser igreja hoje, como foi fundada e cresceu, assim como que se tratava nas reuniões, nas congregações que iam se formando nas cidades. Paramos, meus abençoados. 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11. Versículo 1. Isso aí. Aqui. Fecha aqui. Voltou. Então vamos nós. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Falou Paulo. Apóstolo Paulo. Nosso mano Paulo falou isso. É ele, como ser humano, foi dado o Evangelho da Graça de Graça. Ele é que nós devemos ter como referência de cristão e não religioso nenhum. E louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Reter os preceitos que vos entreguei, que Paulo entregou. Temos que reter todos os ensinos de Paulo, porque foi dado por Cristo os ensinos de Paulo. Paulo incentiva a todos que foram alcançados pelo Evangelho da Graça de Graça, que ele divulgava, fossem imitadores dele, como ele era de Cristo. Pois Paulo é nossa referência como o primeiro humano a ser exemplo de cristão, que teve entendimento espiritual do Evangelho da Graça de Graça. Apóstolo Paulo e Cristo são meus referenciais, devem ser os seus referenciais. Você, abençoado, cuidado com o que você tem como referência, tá? Não, referência não é nenhum ser humano. O único ser humano que é referência para nós somos irmãos todos hoje, nivelados. O único irmão que é referência é o apóstolo Paulo, como ser humano, e Cristo, como Filho de Deus. Por isso, amado, cuidado com quem você está. Você está dizendo que é seu referencial. Líder religioso nenhum é referencial para ser humano nenhum. Amém, amado? Pode ser papa, pode ser cardeal, arcebispo, Dom X, Dom Y, pode ser pastor, pode ser médium, pode ser o que for líder religioso. Nenhum desses pode ser referência para você. Pelo menos para aqueles que são cristãos, que já entenderam o Evangelho da Graça de Graça. Para nós, que já entendemos o Evangelho da Graça de Graça, que somos cristãos raiz, que viemos dessa linhagem, temos Cristo e Paulo como nossos referenciais. Paulo como um ser humano. Então, é o único ser humano que deve ser referência em nossas vidas. É o único ser humano que falou, passemos imitadores dele, como ele era de Cristo. Coisa linda isso. Só ele era imitador de Cristo. Nós estamos tentando ser. Então vamos que vamos. Cristo o escolheu para ser o pioneiro no Evangelho da Graça de Graça e a repassar a todos os seres humanos que viessem após ele, chegando até nós hoje em dia, após quase 2000 anos. Paulo recebeu do Cristo ressurreto este lindo e maravilhoso Evangelho após o ano de 33. Após o ano de 33 depois de Cristo, né? Depois que Cristo nasceu. Paulo foi humano
realmente especial, exemplo de cristão. Meu único exemplo de cristão. O exemplo máximo. Viveu em prol do reino de Deus. Paulo era estudado, modesto, verdadeiro, santificado, justo, inteligente, amigo, espiritual, desapegado de bens materiais, humilde, pacífico, porém assertivo e intrépido quando tinha que confrontar os falsos profetas, os religiosos, denunciando suas mentiras ensinadas às pessoas. Ele se indignava, assim como Cristo, com falsos ensinos espirituais dos religiosos para escravizar as pessoas, tomando tempo e dinheiro do povo para os líderes religiosos usarem seus objetivos pessoais e tradições religiosas. Ele foi o cara. Paulo foi o cara. Para mim, ele é o cara. Para todo cristão, ele é o cara. Ele é o pioneiro do Evangelho da Graça. E a ele que temos que ser imitadores, e não a homens religiosos que querem nos prender a sistemas, seja religioso, tá? Seja outro qualquer, seja o religioso, estou te falando, o líder religioso máximo da instituição religiosa católica, o líder religioso máximo que não existe da instituição religiosa evangélica, o líder religioso máximo do espiritismo. Estas pessoas não são nada para Deus. Pelo contrário, são inimigas de Deus. Temos que ter muito cuidado com eles, que aparentam ser amigos de Deus. Aparentam. Assim como os judeus aparentavam também. E aparentam até hoje também. Então, temos que ser imitadores dele, de Paulo, e não de religioso, seja de religioso, seja outro qualquer. Cuidado com outras pessoas também, que tem pessoas também que se dizem que encontraram o Evangelho da Graça, de graça, mas querem aprisionar pessoas a ele. Ele é vaidoso, ele não gosta de ser questionado, ele fala da graça, do Evangelho da Graça, ele saiu do sistema religioso, mas ele não gosta de ser questionado, não gosta de aprender com os outros, não é muito humilde, é vaidoso em querer dizer que ele sabe mais do que todos, não é assim. Todos nós aprendemos uns com os outros. Pode ser que tenha alguns irmãos mais evoluídos no Evangelho da Graça e da Graça, mas tem que ser humilde. Tem que dizer que também aprende com o outro. Entendeu? Não queira se tornar o líder espiritual, não quer escutar, não quer ser questionado, não quer levar uma palavra do irmão, entendeu? Irmãozinho que é mais humilde, mais quietinho, mas Deus pode usar esse irmãozinho, uma criança, para falar para ele alguma coisa que ele está fazendo, e ele não quer escutar, porque ele é vaidoso. Temos que ter cuidado com essas pessoas também, que eles querem aprisionar a eles, mesmo se dizendo da graça, infelizmente. Devemos servir, dar tempo e dinheiro por amor à Igreja de Cristo somente, que é evangelizar a todos os próximos e ajudar ao pobre e necessitado o quanto pudermos, voluntariamente e por amor. Coisa linda, o Evangelho da Graça. 1 Coríntios 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo diz que terá heresias na reunião da igreja, mas os mais maduros no Evangelho da Graça de Graça deve ser pronunciar, manifestar e tentar dar o entendimento correto. A maioria deve ter o mesmo entendimento espiritual nos assuntos essenciais e podendo haver algumas divergências em assuntos secundários, como por exemplo, os mais difíceis de serem comprovados na Bíblia e entendidos. Há quem creia, os ímpios religiosos e religiosos, que vão sofrer no inferno eterno após a morte, e há quem creia que não,
que vão ser aniquilados e privados de viver uma vida eterna com Deus. É o que eu creio. Quem for ímpio, religioso, que não tem nenhuma religião, ou religioso, que não é cristão, mas está dentro de uma religião, tem gente que crê que vai sofrer no inferno eterno, principalmente os católicos e os evangélicos. E pior, né? Que acho que quem não for católico e evangélico vai sofrer no inferno. Que não existe esse inferno. Para mim, e na Bíblia não existe. E há quem crê que essas pessoas vão ser aniquiladas, só vão ser privadas de viver uma vida eterna com o papai. Entendeu? É todo religioso, católico, seja católico, evangélico, espírita, judeu, budista, sei lá mais o que for anticristão, que é o anti-evangelho da graça de graça, que não professa o evangelho da graça de graça, que foi professado por Paulo, por Cristo, e dado a Paulo como ser humano, primeiro ser humano a professar esse evangelho. O ser humano que não tiver esse entendimento, ele vai morrer, vai para o inferno. O inferno é sepultura, vai morrer, vai ficar lá na sepultura, vai deixar de existir, vai ser aniquilado. Por isso que eles têm que viver essa vida do jeito que eles gostam, entendeu? Ser religioso, ser materialista, porque vai ficar aqui, acabou. Porque quem é religioso, quem é materialista, quem é anticristão, quem não entendeu o evangelho da graça de graça, vai ser privado de viver eternamente com Deus. Isso que a Bíblia nos fala. Somente os filhos, os eleitos, vão poder viver. Eu creio mais no segundo entendimento, porém respeito e não me afasto do outro que pense diferente de mim neste assunto. Pois assuntos secundários têm a ver com o relacionamento pessoal de cada um com Deus e não interferem no relacionamento do dia a dia dos irmãos remanescentes cristãos. 1 Coríntios 12, deixa eu ver se dá para falar. É grande. Mas vou falar, vamos embora. 1 Coríntios 12, 12 a 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo, que é a igreja. A igreja de Cristo é o corpo. O cabeça é Cristo e os membros são todos os irmãos remanescentes cristãos, os que entenderam o evangelho da graça de graça. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Mano, remanescente, cada um tem um dom. Tem um dom de falar melhor ao vivo. Eu não tenho esse dom de falar de cara para o vídeo. Pode ser que no futuro eu tenha, mas agora eu não tenho. E eu resolvi fazer dessa forma o canal. Porque esse foi o dom que Deus me deu, e o tempo que eu tenho, o ensino que eu tenho, o conhecimento que eu tenho. Cada corpo tem o seu jeito, o seu dom, para edificar a igreja de Cristo.
Cada um. Quando você dá uma água, sendo bom, uma pessoa boa, conhecimento do Evangelho, falando da maneira que pode, como pode, do Evangelho da graça, seja de como for, é importante para Deus. Essa pessoa é importante para Deus, tanto quanto a outra que fala em canal, já conhecido, essas coisas. Tem mais habilidade na palavra, persuasão. Todos somos corpo, todos somos membro. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um Deus na igreja. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, cada um, Deus vai dar o dom, deu um dom para cada um diferente um do outro. Paulo nos ensina que somos membros do corpo de Cristo, onde ele somente é o cabeça da igreja. Somos irmãos de fé, seguidores do único e bom pastor Cristo. Cada um de nós temos dons e talentos que devem ser usados para o crescimento da igreja de Cristo. Cada irmão deve usar os seus conhecimentos, recursos financeiros, aptidões natas, profissionalismos, sabedoria, etc., em prol do evangelismo, do evangelho da graça de graça, e também para ajudar o pobre e os necessitados como a si mesmo. Com o advento da internet, nos facilitou e muito na divulgação do evangelho da graça de graça a milhares de pessoas rapidamente. Os remanescentes cristãos de hoje em dia, desta geração atual, foram uns privilegiados. Nós somos uns privilegiados, amados. Amado, você é um privilegiado de estar podendo assistir a estes vídeos. Eu sou um privilegiado de poder assistir outros vídeos de outros manos remanescentes. Os que eu mais ouço de mano remanescente, que eu já indiquei aqui no canal, são os manos Geraldo e o mano André Pimentel e Roberto Conceição, do Graça Pura. O mano Geraldo é do canal no YouTube IEEV, e o mano André Pimentel e o Roberto Conceição, do Graça Pura. Também tem o Elson Jesus, tem o Cristiano França, tem o Caleb, tem uns manos aí bom, que falam, dão uma boa palavra. E assim como deve ter milhares outros que eu não conheço. E com certeza existem vários outros. Ainda que não tenha canal, são pessoas que falam do Evangelho da Graça, de graça, no Instagram, no Facebook. Se só tem Facebook e fala só no Facebook, amém. Se Deus está dando essa palavra, que é só no Facebook com as pessoas que moram no bairro, entrega panfleto, entendeu? Divulga o Evangelho. Cada um vai ter o dom. Deus vai falar com cada um. Conseguimos atingir muitas pessoas em pouco tempo. Somos privilegiados por causa disso, por causa do YouTube. Atingir muitas pessoas em pouco tempo. A religião nunca imaginou que ia ter um tempo desse, que nós estamos denunciando a religião, estamos mostrando o Evangelho da graça de graça, o verdadeiro Evangelho raiz. Estamos vivendo o avivamento da Igreja de Cristo. Estamos na era da informação. Os líderes religiosos já não têm mais o monopólio da Bíblia. Estão sendo desmascarados. A farsa deles está acabando. Estão sendo denunciados de seus ensinos persuasivos para escravizar pessoas ao sistema religioso. Muitos irmãos remanescentes cristãos com o dom da escrita, fala, estão divulgando o Evangelho da Graça de Graça pela internet, através de YouTube, sites, blogs, etc., assim levando a verdade bíblica e libertadora a milhares, talvez milhões já de pessoas. Lindo avivamento, amado. Até o próximo vídeo, querendo papai, que ficou longo este. Vamos para o outro.